Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Café Exponencial. Estamos começando mais uma live, começando hoje uma live especial, que nós vamos começar a falar sobre as 12 chaves para te levar ao crescimento exponencial. Deus abençoe sua vida. Agora, antes de começar o nosso conteúdo, clica aí no botão do transbordo, você que está chegando agora, você que vai assistir a nossa live, compartilha ela com seus amigos, compartilha com todo mundo que com certeza hoje é uma manhã de muito aprendizado. Eu estou nesse momento aqui compartilhando a live, chamando as pessoas para participar conosco desse café exponencial. Como é que você está? Semana pré-natal, qual que é a sua avaliação do seu ano? O que você avalia aí que você fez de bom? O que tem para melhorar? Você está nessa fase de avaliações? Conta para mim, escreve aqui no Instagram, certo? E fique atento porque durante essa semana nós vamos fazer muitas lives para compartilhar as 12 chaves que vão te levar para o crescimento exponencial. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar essas chaves na sua vida, o seu 2024 certamente será um 2024 de crescimento exponencial. Você vai fazer muitas coisas diferentes, porque para você colher diferente, você precisa plantar diferente. É impossível que você colha, que você tenha resultados na sua vida, resultados diferentes, aliás, se você não faz coisas diferentes, se você não planta sementes diferentes. Então é necessário que você estabeleça novos caminhos, novas decisões, novas semeaduras para que você colha de forma diferente, para que você tenha resultados diferentes daqueles resultados que você teve até hoje. Estou aqui do lado da minha esposa, da Vanessa, né? Aqui, ó, tem que entortar um pouquinho, a gente está fazendo uma arrumação aqui na casa, então a gente tem que se adaptar, tem que deixar a imagem meio torta aqui, mas enfim, né? É desse jeito mesmo. Bom dia, Débora, bom dia para você que está chegando aqui na nossa live. Compartilha a live aí com todo mundo e fique atento aqui durante 20, 30 minutos, que com certeza nós vamos ter um momento de muito crescimento. A doutora Márcia também está aqui com a gente. Bom dia, Deus abençoe abundantemente a sua vida. Compartilhe aí essa live, chama seus amigos para vir aqui, chama os seus contatos para vir aqui para o nosso café exponencial, porque certamente vai ser um momento de grande aprendizado. Certo? Mas vamos lá. Como sempre, a gente vai partir para a nossa palavra do dia, né? Para o nosso aprendizado. E quero lembrar a você que todo o Café Exponencial ele fica gravado aqui no Instagram e fica também gravado lá no YouTube. Você pode acessar o meu canal lá, Rogério Calazans no YouTube, que você vai encontrar todas as nossas lives do Café Exponencial. Você pode pegar papel e caneta, tira um tempo e ouça lá as nossas lives. Anote se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa que você tiver, certo? Você manda para mim aqui, manda uma mensagem no direct, manda uma mensagem direto aqui no Instagram que a gente vai responder para você. Nós tivemos nesse mês de dezembro, aliás, a nossa primeira imersão Exponential Mind, e nós já estamos preparando a segunda imersão Exponential Mind, vai arrebentar. Inclusive, a segunda imersão, ela deve acontecer em Alphaville, certo? Depois nós vamos voltar para Maringá, mas vai acontecer em Alphaville. Nós já estamos preparando a segunda imersão Exponential Mind. Se você participou da primeira imersão, lá com a doutora Fabiana Araújo, comigo, escreve aqui o que você achou, o que mudou na sua vida, o que você tem aplicado, o que tem gerado de fruto diferente aí na sua vida, certo? Bom dia para todos vocês que estão chegando. Compartilha a live, porque nós vamos começar hoje a falar sobre as 12 chaves que vão te levar ao crescimento exponencial, para você aplicar no seu ano de 2024, certo? Vamos lá então, conteúdo, esfrega suas mãos aí, estica seu braço, respira profundamente para que o seu pensamento fique focado aqui no aprendizado. Esquece agora as outras coisas que você tem, que nós vamos ter um momento aqui de grande aprendizado, certamente vai valer a pena. E a nossa primeira chave
das 12 chaves para o crescimento exponencial, a nossa primeira chave no dia de hoje, ela é inteligência emocional e resiliência. Não tem como deixar de falar disso, né? Por mais que esse tema seja tão falado e às vezes fica até um pouco batido, mas é necessário porque o grande problema, o primeiro grande problema das pessoas, inclusive, passa exatamente por aqui, pela ausência de resiliência e a ausência de inteligência emocional. Certo? Se você pegar um resumo, inclusive, de tudo que foi falado aqui nos nossos cafés exponenciais, nas nossas lives, a gente fala muito sobre isso, porque efetivamente essa é uma causa de ausência de crescimento. Porque as pessoas começam e param. Certo? Isso, o que é começar e parar? É falta de resiliência e falta de inteligência emocional. As pessoas não resistem à pressão, né? Na primeira dificuldade que tem, paralisam as suas atividades, paralisam os seus projetos. Falta de resiliência emocional. Um outro problema que é muito comum com quem não tem resiliência e inteligência emocional e que mantém essas pessoas no círculo da destruição. Você se lembra daquela live que nós fizemos aqui, falando sobre o círculo do crescimento e o círculo da destruição, certo? Que é o vitimismo. Sabe, quem não tem resiliência emocional, quem não tem resiliência emocional e não tem persistência, quem é fraco, quem não tem foco, certo? Ela é vitimista. O vitimismo, ele retira a pessoa do círculo do crescimento e mantém a pessoa no círculo da destruição. A pessoa é destruída. Enquanto houver uma centelha, ainda que fraquinha, de vitimismo na sua mente, te mantém no círculo da destruição. Infelizmente, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Compreende isso? Então, você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa assumir a responsabilidade por tudo que você faz. Então, é impossível deixarmos de, falarmos sobre crescimento exponencial sem começarmos por essa chave chamada inteligência emocional e resiliência. Então vamos lá, aprendizado, galera. Olha só, o X-Mind Play está acompanhando a gente aqui, uma plataforma sensacional. Depois eu quero falar sobre essa plataforma aqui, certo? Quero falar sobre essa plataforma aqui, vocês precisam acompanhar esse projeto. Nós vamos explicar para vocês nas próximas lives aqui sobre essa plataforma. Vamos lá, vamos falar então sobre inteligência emocional e resiliência. Inteligência emocional, vamos dar um conceito básico sobre isso. O que é isso? É a capacidade de identificar, presta atenção, identificar, avaliar e controlar as emoções próprias, dos outros e em grupos. Sabe, uma grande ideia de inteligência emocional, ela passa pela necessidade que você tem de manter o controle, inclusive em relação aos sentimentos alheios, em relação às emoções alheias. Ou seja, não basta você manter o seu controle, você precisa ter a capacidade de gestão de emoções. E quando nós falamos sobre gestão de emoção, estou falando da gestão da minha emoção e estou falando da gestão da emoção alheia também, e da emoção em grupo. Porque você já percebeu que muitas vezes você tem momentos assim de grandes brigas, inclusive, exatamente porque você se mantém controlado, mas está num ambiente onde as pessoas se descontrolam e aí e aquele ambiente de descontrole pode gerar uma briga, pode gerar dentro de uma empresa, dentro de uma família, por exemplo, um momento em que as coisas retraem, as coisas são destruídas porque as pessoas não conseguem gerir a emoção própria e precisa ter alguém que tenha a capacidade de liderança, que é ir lá e colocar paz, certo? Que é ir lá estabelecer um padrão de racionalidade, ou seja, né, acabar com a briga, sabe? É isso, mais ou menos isso. Acabar com a contenda. Então, a inteligência emocional, ela passa pela capacidade de você ter controle sobre os seus próprios pensamentos, controle, gerir as suas próprias emoções, mas também passa pela ideia de você identificar a necessidade de fazer gestão das emoções alheias e das emoções em grupo. Quem tem inteligência emocional não cai em pilha, gente. Não cai em pilha. Sabe, é o cara que tem controle emocional próprio, porque alguém faz uma crítica a ele, por exemplo,
Ele não vai entrar em briga, ele não vai se descontrolar porque tem uma fechada no trânsito, porque tem um motorista ruim, que faz alguma coisa que completamente errada, ele está completamente certo, mas aí por conta do erro do outro, ele se descontrola, mas também quando ele está num ambiente em grupo, que ele vê que a situação está perdendo o controle, e aquilo é um momento importante, é uma reunião importante, é um negócio que está sendo fechado, é uma reunião, é uma conversa de família, por exemplo, ele tem capacidade de gestão, certo? Com a sua fala, com a sua intervenção, ele estabelece a paz, certo? Olha que como isso espiritualmente é importante com a resiliência e a inteligência emocional. Olha como isso é importante, porque em determinado momento Jesus falou para a gente assim, ó, eu vos dou a paz, eu entrego para vocês a minha paz. E não é a paz como o mundo dá para vocês, é a paz que excede todo entendimento. Preste atenção nisso, a paz que excede todo entendimento. E quando Jesus fala assim, olha, que eu vos dou a paz, e que é a paz que não é igual àquela em que o mundo entende como natural, mas é uma que está acima, que ela excede o entendimento, ou seja, ela excede a razão, ela excede a visão, ela excede aquilo que está sendo visto. Ou seja, por mais que nos seus olhos, de acordo com aquilo que está acontecendo na sua frente, você tenha motivos, você tem inclusive justificativa, e do ponto de vista humano, você tem inclusive legalidade para perder o controle, para entrar em contenda, para dar a resposta que a outra pessoa merece, certo? Por mais que inclusive você tenha razão para fazer isso, quando você tem inteligência emocional, você faz a gestão das emoções. E você é um portador da paz, porque isso é o que Jesus derramou sobre nós. Ele mesmo disse que ele nos dá essa paz. E é uma paz que não é uma paz conforme o mundo, ou seja, de acordo com as circunstâncias que estão se manifestando na nossa vida, mas é uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, ela está acima dos conceitos, ela está acima das ideias, da racionalidade, da ideia humana, da justificativa humana. Então, meu amigo, nós estamos falando aqui sobre o primeiro tópico, que é conceituar o que é a inteligência emocional. E o primeiro tópico é dizer que inteligência emocional é você ter a capacidade de gestão própria das suas emoções, da gestão alheia e da gestão em grupos. Você, em outras palavras, deve ser o quê? Um portador da paz, porque essa foi uma ordenança de Jesus. Nós esquecemos disso muitas vezes, porque nós temos a mania, as pessoas têm a mania de fazer a interpretação das coisas de Jesus do ponto de vista exclusivamente eclesiástico, né? Do ponto de vista da religiosidade. Então, assim, é muito fácil você falar em Jesus quando está tudo bem, é muito fácil você falar em Jesus quando você está no seu momento de oração, quando está naquela situação de quebrantamento. Só que o grande desafio é você ser um portador da presença de Jesus no momento de conflito. Certo? No momento em que as coisas estão caindo, estão ruindo. E muitas vezes quando as coisas estão caindo, estão ruindo à sua volta, é você que está sendo treinado, é você que está sendo testado, é você que está sendo provado se você é um verdadeiro portador da paz. Entenderam ou não? Qual é a semeadura, o que você vai semear naquele momento de contenda, porque aquilo que você semeia, você colhe. Então, se no momento de contenda você é um semeador da paz, você vai colher aquela paz e a paz traz prosperidade. Entenderam ou não? É assim que as coisas funcionam. Acontece que o mundo, né, as circunstâncias, elas nos demonstram exatamente o contrário, porque nós temos conceitos, ideias, crenças que são colocadas na nossa mente desde pequeno, que nos levam exatamente o contrário. A você, uma pessoa que não leva desaforo para casa. Uma pessoa que tem que necessariamente ganhar as discussões. No livro de Provérbios, né, ele diz que o tolo, ele tem prazer em expor as suas opiniões. É tolice, entendeu? O tolo, ele tem prazer em fazer com que as suas ideias elas se sobressaiam. O tolo tem prazer em ganhar os debates, ele faz questão de sair por cima em qualquer debate, em qualquer contenda, em qualquer discussão. Isso é tolice. E se você participa, se você acompanha aqui o Café Exponencial, hoje você vai deixar a tolice, porque tolice leva à perda, tolice leva ao prejuízo, tolice leva à pobreza, certo? Riqueza, crescimento combina com sabedoria e não com tolice, meu amigo. Entenderam ou não?
tolice leva à pobreza. O livro de Provérbios diz claramente que aquele que convive com sábios será sábio, mas quem convive com tolos será destruído, porque a tolice leva à destruição. É tolice tentar vencer debates. É tolice tentar vencer toda discussão. É tolice tentar impor em todo momento a sua ideia, a sua convicção. Entenderam? Você é um portador da paz. O livro de Tiago, ele diz de forma clara, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, que é melhor você ficar calado, e é melhor você permanecer calado, é melhor ser tardio em falar e mais tardio ainda em irar-se, porque quando você fica irado, e a Bíblia diz isso, que quando você se irar, porque às vezes a circunstância realmente nos leva ao momento de raiva, ao momento de ira, cuidado para não pecar. O problema não é estar irado, o problema é pecar no momento da ira, porque quando você está no momento da ira, você está mais propício a caminhar para o pecado, certo? E por isso que a sabedoria no momento da ira, ela reside em ficar calado, ela reside no silêncio, ela reside em buscar a sabedoria no Espírito Santo para que aquela contenda ela seja resolvida. Amigo, o grande Leandro Spécia, esse cara aqui é bravo, hein? Esse cara aqui, ele é um empreendedor da área de construções, né? Teve com o Thiago Rocha, com o Nésio Monteiro, lá em Toledo. Esse cara aqui é fera pra caramba. Acompanha aí, que vocês não seguem o Leandro Spécia, sigam o Leandro Spécia. Bom dia, meu irmão Leandro. Mas vamos lá. Pois é, essa cortina aí é bonita, né? Pois é, a cortina aqui foi feita pela Débora, inclusive a Débora que está nos acompanhando aqui no Café Exponencial. Bom dia, aliás, Débora, né? E está fazendo outra aqui, viu, Cleandro? Tem mais uma aqui que ela está fazendo. Por isso que a gente está tudo meio torto aqui, que a gente está fazendo as adaptações aqui em casa. Mas vamos continuar, galera. Entenderam? O que vocês estão achando disso? Vocês têm que entender o seguinte. Vocês sabem por que a Bíblia diz que as bênçãos seguem os que creem? Né? Porque existe um alinhamento. Você tem que estar alinhado com a palavra. Quando você está alinhado com a palavra, você vai para o centro da vontade de Deus. E quando você vai para o centro da vontade de Deus, é lá que as coisas acontecem. Você vem para o círculo da prosperidade, o círculo de crescimento. Muitas vezes você fica com a sua vida travada exatamente porque você não tem inteligência emocional, porque você não sabe fazer a gestão, especialmente das emoções em grupo, porque você tem um princípio de tolice. Um princípio de tolice é um princípio do inimigo para te manter na pobreza na sua mente. O princípio de tolice é te levar sempre a abrir a sua boca para se colocar acima em qualquer debate, em qualquer discussão. E sabe o que acontece quando você quer sempre ganhar todas as discussões? O próprio Deus te mantém em prova, porque você, o fruto do Espírito Santo, é a paciência. A paciência é algo que se conquista no meio da tribulação. Então, sempre que você estiver num momento de contenda, de briga, de dificuldade, de pressão emocional, e que você sentir aquele desejo de falar, de sair por cima no debate, e você cede a essa pressão emocional, você não frutificou no Espírito. É isso. Você não manifestou o fruto do Espírito Santo. Ou seja, você foi reprovado naquele momento. Certo? E quando você reprova, o que acontece na escola? Quando um aluno da quarta série reprova na quarta série, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que passar novamente pela quarta série. Na verdade, ele vai ter que fazer uma nova prova. É isso que acontece com você. Porque prosperidade é para forte, amigo. Prosperidade é para quem tem mentalidade forte. Certo? Não adianta. Prosperidade não é para fraco. Não tem como. Não tem como fraco, especialmente emocionalmente, fraco, mentalmente crescer. Não consegue. Não consegue fazer, não consegue resistir às coisas, não consegue fazer a gestão das coisas. Então, em todo momento, sabe aquela palavra que diz assim, que seja fiel no pouco que no muito eu te colocarei? Isso aí não é uma questão, não faça mais interpretação das questões bíblicas exclusivamente do ponto de vista religioso, gente. Não faça isso. Certo? Quando a palavra diz que seja fiel no pouco, ela está se referindo a tudo. Inclusive quando você está no momento de contenda, que você tem que semear a sabedoria, semear a paz, que excede todo entendimento. Ou seja, não abrir a sua boca para ceder aquela pressão, e sim mudar aquele ambiente a partir da sua presença, porque você é esse portador, entendeu? Quando você está num ambiente que parece que não tem nada a ver, mas você consegue estabelecer a paz. Você está sendo fiel no pouco. E aí o Senhor pode te colocar no muito. Porque uma pessoa, quando ela é muito rica, ela passa por pressões que são proporcionais à riqueza, à prosperidade que ela alcançou.
E por isso, na medida em que a pessoa cresce financeiramente, inclusive, ela precisa ter mais resiliência emocional. E se você não consegue dirigir da sua casa até seu trabalho sem suportar os motoristas ruins que passam ao seu lado e perder o controle, como é que o senhor vai te colocar em grande riqueza, amigo? Me fale. Entendeu? É impossível. Bom dia, delegado Luiz Alves, vereador de Maringá, meu parceiraço, grande autoridade, Cleverson, esse cara é sensacional também, uma grande liderança. Esse cara acabou de chegar de Dubai, né? Esse é um outro nível, assim, um pouco diferente, né? Tá alguns degraus acima, mas a gente chega lá, certo? Bem-vindo, Cleverson. E aí, entenderam ou não? Entenderam a parada? Vamos crescer, galera? Vamos crescer, vamos estabelecer juntos aqui, você que está aqui no Café Exponencial, você que participa comigo aqui, vamos estabelecer aqui um padrão, um mastermind, um foco de crescimento. Vai, coloca a mão na tua cabeça e fala assim, eu decido crescer, eu decido prosperar, eu decido enriquecer, mas para isso eu decido fazer gestão da minha emoção, fazer gestão em grupo, fazer gestão das emoções alheias. Eu não vou mais ser essa tolice, porque a tolice leva à destruição, amigo. Deixa de ser tolo, deixa de ser bobo, não ceda mais à pressão, certo? Então, tópico 1, inteligência emocional. Vamos lembrar que Jesus disse em João 16:33 que no mundo todos nós teremos o quê? Aflições, mas nós temos que ter bom ânimo porque o próprio Jesus venceu o mundo, ou seja, não tem uma fé tola, não tem uma fé infantil, no sentido de achar que, eu entreguei minha vida para Jesus, agora está tudo certo, no sentido de que a salvação ela é gratuita. Certo? É somente pelo sangue de Jesus, mas Jesus não pregou um evangelho da posteridade, que se preocupa somente com o pós-vida. Claro que isso é o mais importante, porque no pós-vida da terra existe a pós-vida da carne, na verdade, existe a vida eterna. Só que o evangelho pregado por Jesus foi o evangelho do reino, no tempo que se chama hoje, nessa terça-feira, no dia que você está assistindo ao Café Exponencial. E a primeira coisa que você vai tomar uma decisão para que você tenha as 12 chaves que vão te levar ao crescimento exponencial hoje, eu vou frutificar no Espírito Santo, e só frutifica no Espírito Santo quem tem inteligência emocional. É impossível ter o fruto do Espírito sem inteligência emocional. E fala, e o fruto não é seu, é fruto do Espírito, é o Espírito que está gerando isso em você. E se você se descontrola em qualquer situação, é porque você está mantendo o Espírito Santo longe de você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o selo, a cola que te gruda, que te pendura no trono de Jesus, que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, se você não frutifica no Espírito, se você está mantendo ele longe de você, você não está grudado nesse trono que já conquistou a prosperidade para a sua vida, amigo. Entenderam? É isso. Então toma uma decisão hoje de falar o seguinte, eu afasto da minha mente todo princípio de tolice. Eu não quero mais viver no ciclo da destruição. Eu vou frutificar no Espírito porque eu vou levar a paz, eu vou levar a paciência, eu vou levar a sabedoria. Certo? Então, gestão das próprias emoções, gestão das emoções em grupo, gestão das emoções alheias. Segundo tópico, tudo parecido, né? Resiliência. Inteligência emocional pressupõe resiliência. Jó é um exemplo bíblico de resiliência, porque mesmo diante das maiores adversidades, ele se manteve fiel a Deus. A história de Jó, ela tem que servir como inspiração, especialmente para empreendedores cristãos. Vamos lembrar que uma das grandes diferenças que existem entre aqueles que vencem, entre aqueles que crescem, entre aqueles que prosperam de forma exponencial e aqueles que perdem, aqueles que não fazem nada, aqueles que não crescem, é que os que cresceram erraram mais, é que os que prosperaram erraram mais, perderam mais do que aqueles que não cresceram. Por quê? Porque foram resilientes, porque não pararam, porque mantiveram o foco. O livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 25, ele diz assim, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Entenda que na sua mente, por crenças, pelo seu crescimento, pela pressão do mundo mesmo, sempre vai haver uma pressão para fazer você olhar para trás. Entenderam? Você teve um problema ontem na segunda-feira, o livro de Provérbios, capítulo 4, 25, você está aqui no Café Exponencial para ouvir isso. Diz o seguinte, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo naquilo que está adiante de você.
Certo? Já falamos em outro café exponencial aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu me esforço para as coisas que estão adiante. Não é para a coisa que está aqui do meu lado, não. Eu me esforço para passar aquela que está na minha frente. Ou seja, eu aprendo com aquilo que aconteceu e mantenho o foco. Isso se chama resiliência. Resiliência pressupõe terminar o que você começou. Resiliência pressupõe avaliar os seus caminhos. Resiliência pressupõe suportar as críticas, não ceder à pressão da aprovação social. Resiliência pressupõe ter um princípio na sua mente, estabelecer um padrão de pensamento, que é o pensamento de resultado. Eu já ensinei como é que isso funciona aqui, certo? E o padrão de resultado pressupõe, por sua vez, a visão progressiva de futuro. Eu caminho, mesmo que eu não tenha todos os recursos à minha disposição naquele momento, porque eu sei que quando eu dou um passo, onde eu chegar, vai se abrir uma visão nova para que eu dê o passo seguinte, um passo de cada dia. E a resiliência pressupõe também um cuidado com o seu padrão de pensamento, para que você não caia na tentação de estabelecer passos que não sejam suportáveis para você. Você precisa entender que você tem que dar o passo do tamanho da sua perna. É isso. Entendendo? Se você quer juntar R$1 milhão, mas você está devendo 10 mil, estabeleça o tempo certo, o time certo. Hoje, na terça-feira, talvez o seu único passo seja simplesmente organizar a sua vida financeira. Não seja ganhar nada. Então, assim, quando a sua mente tem uma crença de pobreza, uma crença de incapacidade, ela vai te levar a falar o seguinte: não, você vai ganhar 1 milhão. Só que ela quer que você ganhe 1 milhão amanhã. Porque aí amanhã ela sabe que você não vai ganhar, e aí vai chegar para você e falar: tá vendo? A gente até quis fazer, mas não deu. Tá vendo como é impossível? Certo? Ou seja, ela está validando uma ideia de incapacidade, de impossibilidade que já está na tua cabeça. E você vai vencer essa validação, essa crença de incapacidade, né, que te leva a essa paralisia, exatamente estabelecendo passos que sejam suportáveis para você, que sejam ecologicamente suportáveis. O que é ecologicamente suportável? Ecologicamente é porque vai respeitar o seu ambiente, certo? Onde você está. Você não vai precisar quebrar todas as coisas, você vai dar um passo do tamanho da sua perna. Então hoje você organiza as suas finanças. Amanhã você começa a vender doce para ganhar R$10. Depois de amanhã você está no empreendimento, as coisas vão crescendo, visão progressiva de futuro, usando os recursos que já estão à sua disposição. Não foque naquilo que você não tem, use o que você tem, os contatos que você tem. Abra sua mente para olhar para aquilo que você tem. Quando você retira o princípio da escassez, que é olhar para o que você não tem, mas para aquilo que você tem, você vai perceber que você tem condições de dar um passo hoje, do tamanho da sua perna. É isso. Entenderam? Isso é resiliência. Resiliência. Resiliência passa pela compreensão de que quando você cumpre aquilo que está no livro de Provérbios, no capítulo 16, 3, consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos, sempre vai dar certo. Sempre, mesmo quando dá errado, deu certo. Certo? Por quê? Porque as coisas não vão acontecer 100% igual você imagina. Isso se chama infantilidade, isso não é resiliência. Infantilidade é diferente de resiliência, certo? Você não vai imaginar que ser resiliente é você obrigar que todas as coisas aconteçam exatamente conforme você quer que aconteça. Não, isso aí é coisa de gente mimada. Isso não é resiliência, entendeu? Então muitas coisas vão acontecer diferente. Muitas coisas não vão dar certo de acordo com a sua visão. Só que se você consagrou todos os seus projetos ao Senhor, mesmo quando elas não dão certo, é porque você tem que reavaliar o caminho, refazer o caminho para que os seus resultados sejam alcançados. É porque você tem que fazer adaptações. Ponto final. Em tudo Deus fala com você. Em tudo Deus manifesta o seu propósito se você consagrou as suas coisas ao Senhor. Sabe, Deus sempre está do nosso lado dizendo: os meus caminhos são mais elevados que os seus. Os meus pensamentos são pensamentos de paz, não são pensamentos de guerra, são pensamentos de prosperidade, não são pensamentos de perda. Então, resiliência passa em manter o foco naquele que nos chamou para uma grande obra, que é o Senhor, que tem propósito no nosso crescimento. Entenderam ou não? Entenderam? Colocar isso em prática é fundamental. E a minha pergunta para você: o que você vai fazer hoje? Certo? O que você vai fazer hoje? Para que você mantenha, para que você demonstre para você mesmo que você é resiliente e para que você crie caminhos neurais que te levem a um caminho de crescimento, a um caminho de prosperidade. Qual é a medida que você vai tomar? Quais são os contatos que você vai estabelecer? Quais são as coisas sem sentido, que não fazem mais sentido na sua vida, que você vai riscar, que você vai deixar de lado também?
resiliência, visão progressiva de futuro, suportar as críticas, não ceder à pressão social, à pressão da aprovação social. Parar de achar que tem que estar 100% à disposição de todo mundo o tempo todo. Mantenha o foco. Provérbios 4, olhe 25, olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Certo? Tópico 3, gerenciando emoções na liderança. Ou seja, quem tem inteligência emocional é um líder que tem capacidade de gerir emoções, de mostrar a sua liderança a partir da gestão das emoções. Moisés liderou Israel através do deserto por 40 anos. Apesar das pressões constantes e da reclamação do povo, ele soube gerenciar as suas emoções e liderar efetivamente. O livro de Números, capítulo 14, versículo 34, diz assim: durante 40 anos, Deus falando com o povo por conta da reclamação. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu acho isso sensacional. Olha só, em que vocês observaram a terra. O povo de Israel tinha saído do Egito, tinha sido perseguido por Faraó. E quando eles saíram do Egito, que eles foram perseguidos por Faraó, eles levaram a riqueza para o Egito. Gente, olha como Deus é sensacional. Uma transferência de riqueza. Quando você está num momento de grande perseguição, você não reclama, não. Porque esse povo aqui ficou 40 anos no deserto e era para passar só 40 dias, por conta da murmuração. Eles estavam levando a riqueza. Algumas chaves, presta atenção nas chaves aqui, nos códigos desse tópico aqui. Presta atenção. Primeiro, muitas vezes quando nós estamos passando um momento de dificuldade, a gente até está crescendo e não está percebendo porque a gente só olha para a dificuldade. A dificuldade, ela gera em nós emoções que nos torna incapazes de enxergar que tem crescimento na dificuldade. Eu mesmo tenho. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco dessa dificuldade. Às vezes estou passando por um momento de grande dificuldade, de decisões que eu preciso tomar, e de pressão e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E esses dias eu estava pensando, falei, meu Deus, peraí, deixa eu observar. Nos últimos meses agora, eu passando por grande pressão, eu fui observando as coisas que eu fiz, as coisas que eu tinha feito na vida empreendedora, na minha vida profissional, e eu cheguei à conclusão que eu tinha arrumado muitas coisas, que eu tinha crescido em todas as áreas, que eu tinha melhorado, apesar de toda a dificuldade, de toda a pressão. E aí eu mudei o meu padrão de interpretação da realidade, porque a pressão não estava me deixando enxergar o crescimento que eu estava passando naquele período. E era exatamente o que aconteceu com esse povo. Esse povo saiu do Egito, eles levaram a riqueza, certo, do Egito. A Bíblia diz que antes deles saírem, o povo do Egito entregou riqueza, eles saíram carregando ouro. Aí eles foram para a beira do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho sem molhar os pés. Só que mesmo assim o ambiente era um ambiente de perseguição, tinha Faraó, tinha dificuldade, eles não viam saída, entendeu? Mas ainda assim havia crescimento. Então não reclame. Observe que no momento de tribulação, no momento de dificuldade, no momento de pressão, você tem crescimento. A reclamação faz com que você fique preso. A murmuração faz com que você fique preso naquela circunstância. Compreende isso? Então ela retarda, a murmuração retarda o cumprimento das promessas de Deus, o alcance dos seus objetivos. E a palavra aqui está dizendo de forma muito clara, né? Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Observaram o quê? A terra. Ou seja, Deus está dizendo, vocês ficaram observando o deserto. Vocês só olhavam para o deserto. O deserto não é nada. Você só vê aquele clarão, aquela coisa branca repetitiva. Não era para ter observado isso. Era para ter observado a minha promessa, a minha palavra. Eu tinha falado para vocês que vocês iam chegar na terra prometida. Vocês sabem que a terra prometida está aqui bem próximo. Certo? Só que vocês observaram a terra. Vocês falaram sobre a terra. Muitas vezes, quando você está passando por situação que ela foge do seu controle, inteligência emocional é você ter a capacidade de, antes de você falar qualquer coisa, antes de você reclamar de qualquer coisa, certo? É você observar aquilo que Deus está falando com você, você virar os seus olhos para a promessa de Deus. Entenderam ou não? Não fala sobre o que está errado. Observe que quando você tem uma situação que ela foge do seu controle, não está acontecendo de acordo com o que você esperava, você tem que fazer um processo que na programação neurolinguística se chama reenquadramento. O que é o reenquadramento? É como se você pegasse um quadro, uma pintura. Imagine a pintura da Mona Lisa. Né? Vamos pegar o quadro da Mona Lisa. Aliás, a Mary estava aqui
na live, agora há pouco, a Mary Francine, né, que tem uma filha chamada Mona Lisa. Né? Bom dia, doutora Mary, um grande abraço aí para Mona Lisa também. Imagine o quadro da Mona Lisa. Sabe, se você pegar aquele quadro e chegar ele muito perto dos olhos, você vai ver um borrão, certo? Fica aquela coisa, aquela imagem manchada. Mas quando você afasta aquele quadro, quanto mais distante ele vai ficando de você, você vê o quadro como um todo. E às vezes até tem um borrãozinho ali naquele quadro. Só que quando você afasta ele, você vê que no todo ele é bonito, ele é bom. Ou seja, aquele borrão ele não tem a capacidade de retirar a beleza daquele quadro. Assim é a nossa vida. Eu estou passando por uma dificuldade agora, por um problema agora, porque eu estou com isso aqui na frente dos meus olhos. Mas quando eu afasto, ou seja, eu começo a enxergar o conjunto todo, por mais que exista esse problema, por mais que seja algo que precisa ser consertado, eu não posso permitir que a minha emoção destrua o quadro todo ou cause um borrão maior ainda naquele quadro, porque no todo a situação ainda é boa. Entendeu? Então eu vou olhar para o bom, não vou olhar para a terra. Deus está dizendo de forma clara aqui, ó, a cada ano que vocês vão permanecer no deserto corresponde a um dos 40 dias em que vocês deixaram de observar o todo, ou seja, deixaram de observar a promessa e passaram a observar a terra, passaram a observar o negativo. Tem gente que é assim, tem gente que tem uma capacidade seletiva para olhar o negativo que chega a ser incrível, certo? Diante de qualquer circunstância, foca naquilo que está errado e para naquele que está errado e só fala daquilo que está errado. Muda a seletividade, porque isso te leva para o círculo da destruição. Isso atrasa a sua caminhada, isso atrasa o alcance dos seus objetivos. Isso mostra que você não frutifica no Espírito Santo. Isso mostra que você não tem inteligência emocional. E não tem como crescer, amigo, sem inteligência emocional. Não tem como crescer, porque inteligência emocional é igual a fruto do Espírito Santo. Entenderam? Não tem como. O Espírito Santo é o que sela a gente em Jesus. Você está preso em você mesmo. Você é a maior máquina para atrapalhar o seu próprio crescimento. Muitas vezes as suas emoções, a ausência de gestão das suas emoções é aquilo que mais te atrapalha. Então, se você quer começar o seu 2024 com um propósito de crescimento, de enriquecimento, a primeira chave que você tem que tomar é o seguinte: vou fazer gestão das minhas emoções. É isso. Não tem como, porque do contrário você vai continuar repetindo uma história de problema. Não tem como. Não tem como crescer sem Espírito Santo. Você não tem como crescer sem Espírito Santo. Não tem como. E se você não frutifica no Espírito, o que é fruto? Ele está entregando, ele está gerando algo que você semeou e ele está devolvendo isso para você. Então ele não está com você. Você mesmo, pelas suas emoções, está mantendo ele distante de você, até porque ele é a pessoa da Trindade que é sensível por natureza. Compreende isso? Então, não murmure, não reclame. Estabeleça um padrão de seletividade que olhe para o todo. E no todo você vai ver que você tem uma vida. No todo você vai ver que tem coisas boas acontecendo e que, portanto, não tem razão para que naquele momento você perca o controle diante de uma única circunstância, porque essa única circunstância não corresponde à sua vida. Entenderam? Isso é reenquadramento. Essa circunstância é o que Deus está dizendo de forma clara. Vocês observaram a terra, ou seja, ficaram focados no deserto, carregando um monte de ouro, carregando um monte de riqueza. Tudo o que tinha acontecido, o Mar Vermelho tinha acabado de se abrir, só que eles ficaram olhando para a terra do deserto. Esqueceram de tudo. Não conseguiram olhar para o todo do que estava acontecendo. E você, se você é um líder na sua empresa, na sua casa, você tem que fazer com que as pessoas que estejam com você também olhem para o todo. E você não pode se contaminar com a murmuração alheia. Você que é um empreendedor, você que está criando negócios, não se contamine com a murmuração alheia. Você tem que estabelecer um padrão de gestão das suas emoções que não te deixa levar também pelas reclamações, pela murmuração e pelas pessoas que ficam focadas no que é negativo, porque do contrário você também vai cair, certo? Os seus projetos também serão atrasados. Quando Deus falou para Josué, não foi eu que te disse, Josué, seja corajoso e mantenha o foco, Josué. Trate de refletir 24 horas por dia exclusivamente no livro da lei. Por quê? Porque o povo do lado de Josué estava reclamando, estava murmurando, estava falando coisas negativas, a gente não vai conseguir, nós não damos conta, porque está tudo errado, porque isso aqui não funciona, porque está errado, porque você não nos ouve, porque não sei o quê, falando um monte de coisa negativa. E Deus chegou e falou assim, Josué, não escuta ninguém desse povo. Para de dar ouvido para esse povo, Josué. Entendeu? Não escuta. Fica 24 horas focado no livro da lei, ou seja, fica 24 horas focado na minha promessa, naquilo que eu falei para você, que aí vai funcionar. Porque aqui funciona, não escuta. Quem é que você tem ouvido? Onde é que sua visão tem alcançado? Você é líder?
Quem é que você tem ouvido? Mantenha o foco no seu objetivo. E entenda que vai vir obstáculos, você vai superar obstáculos, mas mantenha o foco no seu objetivo e não dê ouvidos para a murmuração, para as notícias negativas, meu amigo. É assim que funciona para você crescer, porque do contrário você vai repetir histórias. Repete, comecei e parei. Comecei tal coisa e não terminei. Pensei em fazer alguma coisa. E o pior é que quem repete história está cheio de justificativa. Não porque alguém não me ajudou, não porque foi alguém que não fez. Não, amigo, não foi por isso. Foi porque você parou. Foi porque você não fez. Foi porque você não é resiliente. Foi porque você é tolo. Entendeu? E tolo quebra. E tolo para. Só que você não nasceu para tolice. Você nasceu para prosperidade, porque Jesus disse que aquele que nele cresce tem a vida e a tem em abundância. E você nasceu para a abundância. A sua identidade de tolo vai ser quebrada hoje, vai ser quebrada se você ficar acompanhando o Café Exponencial. Não vai mais surtir efeito em você, porque você vai ativar a sua verdadeira identidade, que é aquela que diz que você existe para que nessa era e nas eras que hão de vir você manifeste a grandeza daquele que te chamou do seu Pai. Entenderam ou não? Toma essa decisão, meu amigo. Toma essa decisão. Ainda que você tem que recuar um pouquinho. Recua. Você está, às vezes, batendo em todo mundo aí. Recua para fazer a gestão das suas emoções. Mantenha o foco. Fica calado. Cala sua boca. Entendeu? Seja tardio em falar. Seja mais tardio ainda em irar-se. É o que diz o livro de Tiago. Entendeu? Cala sua boca. Faça a gestão das suas emoções. Frutifica no Espírito. Quando você frutifica no Espírito, sabe o que você ativa? Vou falar um troço forte agora, hein? Vou falar um negócio forte. Forte para vocês. Me falam onde é que vocês escutam isso. Quando você faz a gestão das suas emoções, você ativa a vingança de Deus. Você ativa o Deus vingador. Porque a palavra diz, o que o Senhor diz, a mim pertence a vingança. Entendendo? Ou seja, você chama a justiça de Deus. Salmo 37 diz, assim como o sol do meio-dia brilha, ele, ou seja, Deus fará resplandecer que você está correto, só que isso só vale para quem tem gestão das próprias emoções, porque quem não faz a gestão das emoções, ele realiza por conta própria a vingança, porque ele vai brigar, ele vai falar, ele quer se colocar, ele vai dizer, ele vai querer dar o dedo na cara, ele não vai admitir, não, porque eu não posso ficar calado, porque onde já se viu tal, porque eu não tenho. Isso é fazer justiça própria. Entenderam? Isso é fazer justiça própria. Quando você se cala, você cumpre o propósito, você age com sabedoria, você faz gestão das suas emoções, você ativa a unção, a ação do Deus vingador, aquele que vem fazer a justiça. Entenderam? Não? Certo? Porque ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. E quem cuida da ovelha é o pastor. Isso é gestão da emoção. Baixa a tua cabeça. Coloca a sua testa no chão. Faça jejum. Entendeu? Faça jejum. Pega o final de ano. Eu terminei ontem um período de jejum. Vou começar outro. Já. Terminei ontem um primeiro período de 25 horas de jejum. Vou começar outro. Para ter gestão das emoções. Para anular o meu próprio eu, que é aquele que me atrapalha na minha jornada de crescimento. Coloca a sua testa no chão e fala, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todos os momentos em que eu substituí a sua ação pela minha própria vontade. Em todos os momentos em que a minha voz prevaleceu sobre a sua voz, a minha justiça prevaleceu sobre a sua justiça. Os caminhos deles são mais elevados. Os caminhos dele levam necessariamente à prosperidade. É isso. Toma uma decisão de fazer de 2024 o ano em que você vai ser o bom perfume de Cristo, e o ano em que o Senhor vai resplandecer na sua vida a partir dos seus resultados, a partir da sua prosperidade, a partir do seu crescimento. Vamos terminar. Eu falei que era meia hora, já estou falando há quase uma hora. Meu Deus do céu. Que doideira, hein? Autocontrole, fruto do Espírito Santo, Gálatas 22, 23. Já falei para vocês, só para a gente caminhar para o fim aqui, ó, Gálatas 22, então. Mas o fruto do Espírito, não são frutos do Espírito, não é um só. Tem que gerar tudo ao mesmo tempo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, cara, essa palavra é sensacional. Contra essas coisas não há lei. Contra o fruto do Espírito Santo não há circunstância, não tem tribulação que vença. Fica calado, meu amigo. Entendeu? Tenha domínio próprio, tenha mansidão, tenha amor, tenha alegria, tenha paciência, amabilidade, que contra isso não tem nada que prevaleça. Eu desafio isso na sua vida. Talvez você tenha lutado muito mais do que você precisava lutar.
Porque você não tem frutificado no Espírito Santo. Você tem até alcançado os seus resultados, mas seria mais fácil, seria com menos luta, seria com menos dificuldade se você recuasse na justiça própria e decidisse que manifestar na sua vida o fruto, não são os frutos, mas o fruto do Espírito Santo. Entenderam ou não? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há crencinha, não há frase feita, não tem coisinha para você ficar te dando desculpa, justificando o que você fez. Pede perdão, amigo, e toca a vida. Muda, certo? E por fim, inteligência emocional requer perdão como prática. O perdão como prática de inteligência emocional. Em Mateus 18, 21, 22, Jesus ensina sobre a importância do perdão. Perdoar é uma prática poderosa que pode libertar as pessoas de ressentimentos e promover saúde emocional. No mundo dos negócios, saber perdoar erros, sobretudo erros próprios. Escuta o que eu estou dizendo. Erros próprios, os seus erros, as decisões erradas que você tomou, o resultado que você não aconteceu, enquanto você estiver remoendo isso, enquanto você estiver se culpando, você não vai crescer. Você tem que ter gestão emocional para que você se perdoe. A decisão que você tomou naquele momento, ela foi baseada nas informações que você tinha naquele momento. Seja justo com você. Porque quando você vai para o futuro e vê que não deu certo, certo? E aí você começa a se culpar, isso não é justo. Porque no momento que você tomou aquela decisão, você não tinha todas as informações que você tem hoje no momento em que você está se julgando. Não seja injusto com você. Certo? Respeite você. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Se você tem dificuldade em compreender isso, sabe? Se você tem dificuldade em estabelecer um padrão de autorrespeito, de auto-perdão, você vai ter dificuldade no seu próprio relacionamento com Deus, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Entenderam? E você também tem que perdoar erros alheios. Isso é fundamental para estabelecer um ambiente saudável e produtivo. E para também retirar de começo toda a atuação do inimigo da sua vida. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, falou, olha, eu mesmo que eu não tenha, que eu nem compreenda que eu tenha algo para pedir perdão, certo? Ou que eu tenha algo para perdoar, eu já perdoo e peço perdão imediatamente, porque eu não ignoro as artimanhas, as ciladas do inimigo de Satanás. Ou seja, ele vem na sua mente de forma sutil, certo? Trazendo aquela mágoa, trazendo o ressentimento. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. No livro de Ageu diz que vocês comem e não se fartam, vocês trabalham e continuam cansados, vocês bebem e continuam com sede. Por quê? Porque a minha casa está abandonada. Então, isso faz com que a sua vida fique mais dificultosa. A casa citada no livro de Ageu hoje somos nós. O Senhor está dizendo o seguinte, ó, vocês estão trabalhando muito e não estão prosperando porque a minha casa está bagunçada. A casa do Senhor é a sua mente e o seu corpo. Ou seja, se você cuida do seu corpo, estabelece um padrão de vida que faz atividade física, sabe, elimina gordura, cuida de você e tem um padrão de sentimento, um padrão emocional que seja saudável, sem ressentimento, sem essas dores emocionais e tal, entendeu? Assim você prospera, porque você cuidou da casa do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, para de achar que isso vai depender de outra pessoa, sabe? Ah, eu tô assim porque tem outra pessoa, não sei o quê. Isso depende de você. Você é a casa do Espírito Santo. A outra pessoa, ela também é a casa do Espírito Santo. Ela tem que cuidar do padrão dela. Agora é você, enquanto tiver mágoa, enquanto tiver ressentimento, enquanto tiver essas coisas dentro de você, a sua jornada se torna mais dificultosa. A sua jornada se torna mais difícil. A ausência de perdão é uma autovingança, uma vingança contra si mesmo. Ela não causa nada para a pessoa que te causou mal, mas arrebenta com a sua própria vida. Inteligência emocional, ela estabelece o perdão como uma prática diária. Ela requer isso. É fácil? Claro que não, amigo, claro que não. Porque lá em Mateus 18, 21, 22, quando Jesus falou, eu acho um barato isso que Jesus falou para os apóstolos. Quantas vezes os apóstolos perguntaram, Senhor, mas quantas vezes a gente vai ter que perdoar? 7 vezes, Senhor? E Jesus falou assim, não, 70 vezes 7. Né? E aí a resposta que os apóstolos deram para Jesus é, aumenta a nossa fé. Foi simplesmente isso, aumenta a nossa fé. Ou vocês falaram, não é possível, é somente aumentar a nossa fé. É fácil? Não é fácil. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, você quer prosperar? Hã? Você quer prosperar? Qual é a maneira que você quer prosperar? Eu estou dizendo para você.
Não é que você não vai prosperar se você não seguir isso aqui, só que a sua jornada vai se tornar mais dificultosa. Você vai ter lutas e dificuldades que poderiam ser evitadas. O seu caminho vai ser facilitado. Confia, existe uma unção espiritual, existem leis físicas, a física quântica também explica isso, que você vai atrair as coisas certas para a sua vida, você vai atrair os relacionamentos certos, você vai atrair as coisas certas, as coisas boas para a sua vida quando você estabelecer um padrão mental correto. Entenderam? Não tem nada de místico nisso que eu estou dizendo, não, porque é algo que foi criado pelo Senhor, e aí tem leis físicas que explicam aquilo que foi criado por Deus. Então o perdão tem que ser uma prática de inteligência. O perdão, aliás, é uma prática de inteligência emocional, que é o nosso quinto tópico. Então toma uma decisão hoje. Quem é que te causou? Que mal tem te causado? Como é que está a sua mente hoje para você viver esse dia de hoje, essa terça-feira, agora? Certo? Você vai partir para o seu trabalho, vai partir para o seu dia, para a construção das suas coisas. Mas sai da sua casa hoje com perdão liberado para as pessoas que têm te causado mal. Perdão é diferente de cura. Perdão é decisão. Você decide perdoar, então você fala, ainda que aquilo continue doendo em você, porque talvez você não tenha sido ainda curado. Entendeu? Você não foi curado. A cura vai um tempo. Só que a cura só acontece a partir do momento em que você tomar a decisão pelo perdão. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A dificuldade, olha aqui, o Marcos está dizendo que a dificuldade é necessária para alcançar a abundância. Com certeza, Marcos, a dificuldade é necessária. Até porque os ambientes de crescimento são ambientes de dificuldade, são ambientes de pressão, certo? Eu já falei que você não tem que fugir dos ambientes em que você é pressionado, dos ambientes em que você se coloca numa situação de desconforto. É no desconforto que se cresce, certo? O conforto gera a zona de conforto. Então, homens sábios se tornam grandes homens através da dificuldade. É isso mesmo, Marcos. Obrigado, viu, Marcos, pela sua contribuição. Aprender a desfrutar das dificuldades, a prosperidade será alcançada. Perfeitíssimo, Marcos, porque durante todo momento você tem que desfrutar. Esse é o propósito, essa é a noção, inclusive, da mordomia, que foi o tópico aqui do nosso Exponential Mind, aqui em Maringá, no dia 2 de dezembro. Em todo momento você tem que desfrutar. Quando você desfruta, mesmo em meio à dificuldade, você está honrando a Deus. Porque Deus, que é interessante, né? Porque Deus, para encerrar, quando Deus criou o homem e criou a mulher, no sexto dia, Adão tinha acabado de nascer, Deus falou para Adão o seguinte: Adão, dá nome aqui para os bichinhos aqui. Adão deu nome para o leão, deu nome para aquilo tudo e tal. E aí terminou o sexto dia e Deus viu que ficou bom e foi para o sétimo dia, né? E no sétimo dia, quando Adão partiu para o trabalho, Deus falou o que para Adão? Descansa. Sétimo dia foi para o descanso. Adão estava cansado, o cara tinha nascido no dia anterior, foi criado ontem. E Deus falou, descansa. Porque Deus estava falando assim para Adão: Adão, você nasceu para o trabalho. Rogério Calazans, você nasceu para trabalhar, para gerir as coisas que estão à sua volta. Você nasceu para governar as coisas que estão à sua volta. Você nasceu, certo, para dominar sobre todas as coisas que foram criadas, as coisas que estão à sua volta. Só que, em primeiro lugar, descansa em mim, porque o resultado vem de mim. Esteja focado, descansa, desfruta em mim. Em meio a qualquer coisa, primeiro esteja no desfrute com o Senhor. Então, quando você estabelece um padrão de desfrute, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, você está cumprindo um propósito, você está restabelecendo a ordem do Senhor para a sua vida. Entenderam? Então desfruta, amiga, é no tempo que se chama hoje. Para de esperar o momento ideal, para de esperar uma coisa mágica que vai acontecer, porque você não está no mundo dos ursinhos carinhosos. Entenderam? Não tenha medo de estar num ambiente de desconforto, porque o ambiente de desconforto te leva ao crescimento. Deus abençoe abundantemente a sua vida nesse dia de hoje. O Marcos está perguntando se vai ficar salva a live. O Marcos perguntou, a Vanessa aqui, minha esposa está aqui do lado, está dizendo que o Marcos está perguntando se vai ficar salva a live. Sim, a live vai ficar salva aqui. Compartilhe essa live. Escreve aqui o que você achou, se você tem alguma dúvida, qual foi a chave que virou. E também vai ficar, Marcos, no YouTube. Você pode acompanhar também lá pelo YouTube. Temos que blindar a nossa mente, treinar a nossa mente conforme seu objetivo. Sua mente será blindada. Exatamente isso, exatamente isso. Deus abençoe sua vida. Você que nos acompanhou aqui no Café Exponencial, bora estar confortável no desconforto, diz o Leandro, né? É isso aí. Deus abençoe abundantemente a sua vida, que você possa prosperar, que você possa semear e colher 1000 vezes mais do que você tem semeado. Me acompanhe aqui, certo?
Compartilhe a live com seus amigos, me segue aqui, @Rogério Calazans, acompanha também lá pelo YouTube, que a live vai estar lá, revisa e volte no próximo Café Exponencial, que vai ter mais uma chave, você vai pegar as 12 chaves para o seu crescimento exponencial. Nós vamos fazer uma série de lives, fica atento aqui no Instagram, porque eu vou ainda estabelecer outros horários. A gente não vai falar sobre as 12 chaves só nas terças-feiras, não. A primeira chave foi a inteligência emocional, certo? Fique atento que eu não vou falar qual é a próxima chave, que eu quero que você fique ligado aqui no Instagram, @Rogério Calazans. Estou à sua disposição. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Até mais.